temos que dar explicação para ninguém, só para Deus. Então nós vamos falar abertamente sobre esse assunto. Eu creio que muitas pessoas serão libertas, e eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida. Você crê nisso? Então nós vamos falar a palavra do Senhor, a verdade. Nós ficamos com o que a palavra diz, não com aquilo que os homens acham ou pensam. Nós acreditamos na palavra e ficamos com a palavra. Amém? Então abra aí em Efésios capítulo 2, você pode acompanhar aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como que nós somos salvos? Deixa ali. Vamos lá. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Como é que está escrito ali? Amém? Vamos lá, vamos continuar. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Novamente, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio das vossas obras, e isso vem de vocês, e não é dom de Deus. Tá certo? Mas é isso que você aprendeu até hoje. Não está na Bíblia. Mas assim, a primeira informação que você recebeu ficou, você não foi ler, e você acredita nisso, que a salvação é por aquilo que você faz, pelas suas obras, e vem de você. Mas o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da... E isso não vem de quem? Não vem do quê? É o quê? Dom de Deus. Não vem, olha que interessante, irmão. Sabe o que deixa triste? Que as pessoas que vêm discutir a Bíblia, elas nem lêem a Bíblia, elas comem o que deram para elas comer. E elas engolem aquilo e acreditam. E aqui, às vezes você vai com a Bíblia, você mostra na Bíblia, a pessoa diz assim: mas não é verdade, mas não acredito. Aí você fica pensando, como que essa pessoa vai aprender, como que essa pessoa vai entender? E eu tenho entendido que quando o Senhor rejeita a pessoa não entende essa palavra. Irmãos, as pessoas ficam nervosas com essa palavra, mas é Bíblia. E ele diz assim, não vem das obras, para que ninguém... Vai lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmão, eu quero que você preste atenção nessa palavra, como talvez você nunca prestou em outra. Eu queria que você pudesse silenciar todas as vozes na sua mente, toda distração, toda pessoa talvez que quiser tirar a tua distração, a tua concentração nesse momento, trazendo distração, que você possa nesse momento repreender e falar: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Amém? Então, qual é o nosso entendimento como igreja sobre a salvação? O nosso entendimento a respeito da salvação
é o mesmo entendimento da palavra do Senhor e também dos reformadores. A maioria das igrejas, elas existem hoje por causa da reforma protestante. Quem estava aqui quando eu preguei sobre a reforma? Amém? Então a reforma, um dos pilares da reforma protestante é que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. E muitas igrejas existem hoje por causa da reforma, mas quando vão ensinar a salvação, eles acham um absurdo, eles acham uma loucura, eles acham que aquilo não está certo. Eles precisam adaptar o evangelho com pensamentos humanos, com vontades ou desejos dos homens, para que as pessoas, elas vivam dentro daquele sistema religioso, para que elas possam, dentro da ideia deles, ou do pensamento deles, elas serem pessoas corretas. E com essas ideias, com esses pensamentos, com essas coisas que eles inventam, eles acham que isso fará com que eles tenham medo, e tendo medo, eles não façam as coisas erradas, com um prêmio a ser recebido, a salvação. E isso é totalmente contra a palavra do Senhor, porque na verdade a salvação, ela não é o final para nós, ela é o começo, é o ponto de partida. Você precisa entender o ponto de partida. Você precisa saber que a salvação é o começo que o Senhor te deu, e agora Ele te fala assim para você: agora ande nas obras, nas boas obras que eu tenho para você. E muitos estão ainda achando que se comportarem bem, se fizerem as coisas certas, então elas vão receber a salvação. E a salvação passa a ser como uma loteria. A pessoa não tem certeza da salvação. A pessoa nunca consegue ter a certeza da salvação. Irmão, se você não tem a certeza da salvação, de duas uma: ou você tem uma crença errada, ou você não é salvo. De duas uma: ou você não entregou a sua vida para Jesus, logo você não é filho, ou você está tendo uma crença errada. E nessa noite, se você tem uma crença errada, ou se você não tem certeza, essa é uma noite de você receber a salvação. Então, nós precisamos entender, irmãos, que uma vez que nós entregamos a nossa vida e nós falamos: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, você desceu as águas, você se tornou filho, você passou a ser um com o Senhor, você é um salvo. E o que a religião nos ensina? Que conforme o seu comportamento, você tem a salvação. Ou seja, conforme as suas obras, você tem ou não a salvação. E a pessoa nunca sabe quando se ela vai ser salva. Por quê? Porque ela nunca sabe se ela fez o suficiente para ser salvo. E qual é o problema disso? Quando eu não tenho certeza da minha salvação, eu não consigo andar perfeitamente naquilo que Cristo me chamou para andar. Quando eu tenho o entendimento de que fui salvo pelo Senhor, estou salvo do inferno, isso não vai trazer na minha mente uma ideia de que eu posso fazer as coisas erradas. A pessoa que tem esse entendimento, na verdade, dentro do seu coração, ela já praticava aquelas coisas erradas. Por isso que quando você diz para a pessoa: quando você entregou sua vida para Jesus, você foi salvo. Mas e se eu fizer algo de errado? Ela já tem o desejo lá dentro. Ela já queria fazer aquilo, mas ela não faz só por medo. E é que nem o esposo chegar para a esposa e falar assim: olha, eu até tenho desejo de te trair, assim, a vontade de trair, mas assim, eu não vou te trair porque senão você me deixa. Imagina, irmã. Imagina, irmão, a pessoa chegar e dizer isso para você: não, eu só não vou trair você porque senão você vai me deixar, mas eu tenho vontade de te trair. Ou, como eu falei um dia, vamos pensar aqui, no Brasil é proibido o cara ter duas esposas. Aí amanhã depois, esses deputados loucos aí, que tem uns que é só por Deus, o cara vai lá e cria uma lei que o homem pode casar com duas mulheres. Aí imagina, todos os irmãos da igreja, quer dizer o quê? Você só não fazia aquilo por causa que tinha uma lei.
Se a lei disser que você pode fazer, você vai fazer as coisas erradas, não é porque você ama a tua esposa, não é porque você ama ela e diz assim, não, eu amo você, você é suficiente para mim. Pode ter lei que diga ali que pode fazer um monte de coisa errada, mas eu não vou fazer por amor a você. Então a lei, ela coloca limites, e a pessoa que anda pela lei é uma pessoa que está tentando fazer as coisas certas para ser salvo por Deus, e está tão longe da salvação de Deus. E aqueles que vivem pela graça, eles deixam de fazer, ou eles não praticam as coisas que são erradas, não por medo de ir para o inferno, mas elas não praticam porque o desejo de fazer as coisas erradas foi tirado dentro dela. Não é sobre não fazer algo errado, é sobre o desejo pelas coisas erradas ser arrancado de você. Então, se tem uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que eu creio que essa igreja tem a certeza de que fomos salvos e somos salvos para sempre, eternamente. Porque a salvação, irmão, ela é como um presente. Imagina a pessoa chegar e dizer para você assim, ó, fala para mim se isso é um presente. A Bíblia diz que a salvação é pela graça e ele é um dom. O dom, ele fala de um presente. Eu anotei aqui, ó. Dom é uma dádiva ou um presente. Pensa comigo aqui. A pessoa chega para você e dá para você um carro de 30 mil reais para você. E chega e diz assim, meu amigo, eu estou te dando um presente aqui. Esse carro é um presente para você. Só que assim, se um dia você me magoar, se um dia você fizer algo que eu não gosto, eu venho e tomo o carro de você. Irmão, quem que faz isso? Criança. Criança, ele dá um presente para o amigo, e daí eles são pequenininhos, ele dá um presente, daí o amigo briga com ele vai lá e pega o presente e vai para casa. Irmão, quando a gente fala que o Senhor dá esse presente, que é a salvação para nós, e por causa do nosso erro, Ele tira, nós estamos comparando Deus a uma criança mimada, que não sabe. Deu um presente, mas não, errou, vem aqui, eu vou tirar de você. E Deus não é assim, irmão. Se nós que somos adultos não faríamos isso, o Senhor, Deus, não faz também. Presente é presente. Agora, imagina eu te dar um presente, te dou um carro lá de 30 mil reais, só que eu falo assim, esse aqui é um presente para você, me paga só 300 reais por mês. Isso é presente? É presente? Não, você está comprando. Ou seja, se a salvação é de graça, ela tem que ser o quê? De graça. Não é verdade? Se a salvação é de graça, ela tem que ser de graça. Se eu tiver que fazer algo, então, não, eu vi um dia de uma pessoa, a pessoa falou assim, sim, pastor, salvação é pela graça, o Senhor salvou, mas agora nós temos que retribuir aquilo que Ele fez, ou seja, nós temos que pagar para Deus aquilo que Ele fez por nós. Então, ou seja, você foi salvo e você está salvo. É que nem a mulher, uma senhora estava carregando uma bolsa de lenha, pelo caminho, vinha um cara com uma caminhonete, viu essa senhora, e falou assim, dona, entra aqui no carro, eu vou dar uma carona para a senhora carregando essa bolsa, né, cheia de lenha, eu vou dar uma carona para a senhora. E ela entrou dentro do carro e pegou a bolsa, sentou na caminhonete e colocou a bolsa nas costas assim, ó, e não largou no carro, né, e ficou segurando. Daí o dono da caminhonete falou assim, mas por que a senhora não coloca a bolsa no chão? Ela falou, não, imagina, era muita folga minha, o senhor já está dando carona para mim, ainda eu largar a bolsa aqui dentro. Não, eu vou carregar nem que seja a bolsa. Irmão, tem gente assim, ele não entende que as suas obras, elas não são para te fazer você receber a salvação. Caminhar nas boas obras é caminhar no propósito que Deus já tem para nós, é o melhor de Deus. O Senhor não quer que você viva uma vida errada, não porque você vai perder a salvação. O Senhor não quer que você viva no pecado, porque o pecado vai fazer com que você viva uma vida desgraçada. O Senhor não quer que você faça coisas que são erradas, não porque você vai perder a sua salvação, porque Ele não quer que você viva uma vida abaixo daquilo que Ele tem para você. Então, aqui em Efésios, irmão, eu vou pedir pro Davi, ele vai colocar os versículos para mim aqui, para você ver que eu não estou falando nada fora da Bíblia.
Amém? Vamos acompanhar comigo aqui? Efésios 2. Ele diz assim, ele começa dizendo para nós que ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em o quê? Como é que está na tua Bíblia aí? Irmão, eu quero te incentivar a fazer, sabe o quê? Quando você vir para a igreja, você trazer um caderno, uma caneta e você anotar tudo. Amém? Coloca lá, Efésios 2 e 1. Eu quero que você traga a tua Bíblia, irmão, você fique conferindo na sua Bíblia. Não pegue a sua Bíblia, leia e fala assim, agora eu vou ficar comendo tudo que o pastor fala. Não, confere na Bíblia. Amém? Olha o que ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Sabe o que isso está dizendo? Ele deu vida para vocês quando vocês estavam, olha lá, e vos vivificou, ele deu vida, estando vós mortos em ofensas e em o quê? Então, olha como é que o Senhor nos encontrou. Nós não queríamos Deus, porque quando o homem pecou, irmão, ele saiu do jardim. Em nenhum momento nós vemos o homem pensando num plano para voltar para Deus. Ele não fala assim, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu preciso voltar para Deus. Não, quem vai fazer um plano para trazer o homem de volta para o jardim é Deus. Porque na verdade o homem, ele está caído na ofensa e ele está morto e ele está indo para longe de Deus. E o Senhor nos encontrou mortos em ofensas e em pecados, e ele nos vivificou. O 2. Em outro tempo, vocês andavam segundo o curso desse mundo. Vocês viviam segundo as potestades das trevas, ou potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós não somos esse filho da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, o Senhor está falando, vocês não tinham vontade nenhuma de vir para mim, vocês estavam mortos no seu pecado, na vossa ofensa, e vocês andavam segundo a carne, mas eu vos dei vida, eu vos vivifiquei. Continua, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vocês faziam a vontade da carne e dos seus pensamentos, vocês viviam segundo aquilo que vocês achavam melhor, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos filhos da ira. Continua, fazendo mas Deus, que é, olha que interessante, irmãos, mas Deus, vendo nós dessa forma, desse jeito, com todas as falhas, com todos os pecados, com todos os erros, cheio de ofensa, Deus, que é o quê? O Senhor é o quê? Riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Ou seja, nós não tínhamos nada para dar para Deus quando o Senhor nos encontrou. Ele nos encontrou totalmente errado, fazendo todas as coisas erradas, sem nenhuma vontade de vir para Deus. O Senhor nos encontrou e Ele, pelo seu muito amor, Ele nos amou. Vamos para, não precisa abrir, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele o quê? Crer, não pereça, mas tenha vida o quê? Então assim, o Senhor nos dá, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus nos dá uma vida eterna até nós pecar. Sem fundamento isso. O Senhor nos deu uma vida eterna. Então a vida é eterna. O Senhor nos deu por causa de Jesus Cristo. Nós somos salvos eternamente. Aqueles que confessam Cristo como Jesus. E Ele nos encontrou com todos os erros, mas Ele, com o seu muito amor, Ele disse assim: eu quero você, eu quero ele, eu quero esse. E Ele trouxe por causa do seu amor. 5. Estando nós ainda, olha como nós estávamos, mortos em nossas ofensas, Ele nos
vivificou juntamente com quem? Então, como que nós somos salvos? Por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Não há salvação por boas obras, irmão. Se a maioria das igrejas prega salvação pelas obras, não deixa nada, não é nada mais do que o espiritismo. O espiritismo diz que se você fizer boas obras, se você fizer boas coisas, você vai ser o quê? Então a igreja ensinou eu e ensinou você que a nossa salvação é como a salvação do espiritismo, pelas obras. Quantos irmãos ainda acreditam que as suas obras é que salva? E o Senhor diz assim, ó: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, olha o que o Senhor fez. Ele nos tirou da onde nós estávamos, Ele nos tirou da trevolândia e nos levou para o mundo, para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Então você vivia na trevolândia e Ele levou, não sei se eu vou falar certo, Luzolândia, né? Tá certo? Falei certo? Tirou da trevolândia e levou para a Luzolândia. Amém? Tirou do reino que você estava das trevas e colocou você no reino da luz. Agora você está assentado com Cristo. E a Bíblia diz assim, ó, que é para, assim como Jesus está assentado, esperando que os seus inimigos sejam postos por estrado debaixo dos seus pés, assim nós devemos ficar também. Então pega uma cadeira para mim, Murilo, traz aqui. Então deixa eu te explicar. Jesus está assentado no trono e o inimigo dele está na terra. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus não está lá no céu dizendo assim: vamos pensar num plano, porque Satanás está vindo por um lado, e nós vamos por aqui, e nós vamos por lá, e está fazendo uma estratégia. Não, o que Jesus está fazendo? Jesus está assentado no trono de Deus, esperando que todos os seus inimigos, ou seja, Jesus nunca está atrasado, Ele sempre está adiantado, Ele já tem, o plano dele é perfeito. Só quem não tem o plano perfeito fica bem louco correndo de um lado para o outro, né? Tipo, ele não faz as coisas no tempo hábil e daí depois ele fica que nem louco correndo para fazer as coisas. E Jesus não, Jesus está assentado porque Ele sabe que os seus inimigos serão colocados aonde? Debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que nós também estamos assentados nas regiões. Assim como Jesus está, a nossa guerra nunca deveria ser na correria e na loucura. Deveria ser como o Senhor Jesus guerreia. Como que Ele guerreia? Assentado. Ou seja, quando o pecado vem na sua vida, você precisa apenas entender a tua posição. Dizer: Senhor, assim como o Senhor está assentado e os seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés, eu também estou assentado. E o Senhor me deu autoridade. E esse pecado que tenta reinar na minha vida, ele não vai reinar mais na minha vida. E assim como o Senhor está assentado e vai ser colocado os inimigos, hoje o inimigo que luta contra a minha alma, ele vai ser colocado debaixo dos meus pés, porque eu não vou ser mais vencido pelo pecado. Então o Senhor nos fez isso, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Aí a pessoa pensa assim, que é como se estivesse assentado. A rainha da Inglaterra, se ela vir para o Brasil, né? Aquela mulher lá deve ser do tempo da, sei lá, é bem velha aquela mulher. Nossa, muito tempo ela tem. Porque lá morreu um monte de gente, aí ela está lá, ela vai viver um monte de tempo. Aquela lá, sei lá, tem algo diferente nela. Mas se ela vir para o Brasil, ela continua sendo a rainha que tem um trono. Ela não anda com a rainha. Para ser rainha, ela não precisa estar sentada no trono, né? Ela não precisa andar com o trono assim. O trono fica lá na Inglaterra e aquele trono é da rainha. Ela continua sendo rainha, todo mundo tem que obedecer ela, não precisa estar sentado no trono. E o Senhor diz que nós estamos assentados nos lugares, o quê? Em Cristo Jesus. Então está falando que nós temos autoridade, nós temos
poder. Nós não precisamos estar lá no céu para ter o poder que o Senhor está nos falando. Ele está dizendo, vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Vamos lá. Para mostrar nos séculos vindouros a sua abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois o quê? Então você é salvo por causa do teu comportamento? Sim ou não? E ele diz assim, por meio da fé. Como assim por meio da fé? Porque eu creio em Cristo Jesus, eu sou salvo. Então logo a minha salvação é por crer em Cristo Jesus, por meio da fé. E isso não vem de quem? Ele está dizendo assim, a salvação, ela não é por causa do comportamento de vocês. Ela não vem por aquilo que vocês fazem. Você creu em Jesus, você foi salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom, ele é um presente. E logo quando um presente foi dado, ele não pode ser o quê? Tomado, senão não é presente. Não era presente. Então você recebeu esse presente que é um dom de Deus. Deus te deu. E no 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quando nós chegarmos perante o Senhor, ninguém vai poder dizer assim, porque eu me comportei bem, porque eu ia para a igreja, porque eu fiz isso, por isso que eu fui salvo. Não, a salvação é igual para todo mundo. Todo mundo é salvo da mesma forma. Todo mundo é salvo da mesma forma, para que ninguém se glorie. Quer ver? Se você fosse salvo por causa do teu comportamento, você chegava lá e dizia assim, fui salvo porque lá na terra eu fiz tudo certinho. Por isso que eu fui salvo. E a Bíblia diz assim, para que ninguém, o quê? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Você que não tem a Bíblia, acompanha aqui na frente comigo. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, ou seja, se for por aquilo que você faz, olha o que a Bíblia diz, a graça já não é? Ela não é de graça. Você comprou, então deixou de ser graça. Se porém é pelas obras, aí irmão, a Bíblia de vocês está assim também? Talvez seja só ali eu que mexi ali. A de vocês está assim? Está assim? Está assim de vocês aí? Não, porque vai que o pastor André escreveu diferente ali. E escreveu também na tua Bíblia aí. Amém? Está assim, irmão? Ninguém fala. Está assim na tua Bíblia? Está assim, Adriano? Certeza? Eu não peguei a tua Bíblia no culto. Não, né? Olha aqui. Se porém é pelas obras, já não é mais pela... De outra maneira, a obra já não é obra. Mas daí vem uma confusão na cabeça das pessoas. Porque daí nós temos algumas pessoas que falam assim, pastor, mas assim, se nós fomos salvos por Deus, agora nós precisamos retribuir a Deus com a nossa salvação, como se Deus precisasse de algo. Deus não precisa, Ele te deu um presente, isso é de graça. Ou seja, você precisa entender que você não deve nada para Deus. Porque se você dever, a graça já deixa de ser o quê? Graça, passa a ser algo comprado. Então, o Senhor nos deu e nós não devemos nada para o Senhor. E esse não é o intuito do Senhor, que nós venhamos dever algo para Ele. Irmão, preste atenção, isso aqui você precisa de uma libertação na sua vida. Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas esse evangelho é um evangelho muito barato. E de fato é. Para nós foi muito barato. É graça. E tem gente ainda que tem a capacidade de querer ir para o inferno. É de graça, o Senhor está querendo perdoar você, dizer assim, eu perdoo os teus pecados, e tem gente ainda querendo ir para o inferno. Só que para Deus,
E para Jesus, custou um preço muito alto. Um preço do quê? Custou um preço de sangue. Então, ou seja, para nós é um presente e é fácil você ser salvo. Simplesmente você confessa a Cristo Jesus como seu Salvador, desce as águas, você entende que você é filho de Deus e você recebeu a sua salvação. Mas pastor, me explica agora por que nós precisamos então vir para a igreja? Se as pessoas que entregaram a vida para Jesus, pastor, e eu conheço um monte de gente que faz um monte de coisa errada, pastor. Por que eu tenho que fazer as coisas certas? Por que eu tenho que viver uma vida certa? Por que, pastor, e a outra pessoa vai ser salva, ela é salva e vive a vida totalmente errada? A palavra do Senhor em Efésios 2:8 termina assim, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preste atenção. Por que nós precisamos das obras? Porque o Senhor nos chamou, coloca lá, Efésios 2:10. Ele nos chamou para as boas obras. E ele diz assim, porque vocês são feituras de Cristo Jesus. Ou seja, vocês foram feitos como Cristo Jesus. De fato, algumas pessoas dentro da igreja, elas vivem uma vida totalmente errada. É um fato. Mas algumas pessoas entendem a salvação e por entender a salvação, que você não deve nada para Deus, que você não precisa fazer algo para comprar a sua salvação. Quando nós entendemos isso, nós vamos viver o evangelho da forma como o Senhor quer que nós venhamos viver. E como que o Senhor quer? Ele quer que nós venhamos entender que nós somos feitos à imagem do Senhor. E a imagem do Senhor não é vivendo uma vida no pecado, uma vida no erro, uma vida fazendo as coisas erradas. Ele diz assim, eu já preparei boas obras para que vocês andem nessas boas obras. Ou seja, eu não quero que vocês andem numa vida de pecados, de erros, porque isso vai trazer desgraça somente para a vida de vocês. Há pessoas que confundiram, eles fizeram uma confusão, dizendo que a pessoa, quando ela está passando por um problema, é uma maldição que ela está enfrentando por causa do erro que ela cometeu. E na verdade, o erro que nós cometemos aqui na terra não é nenhuma maldição, ela é uma consequência daquilo que nós fazemos. É a lei da ação e reação. Então a pessoa diz assim, porque eu fiz algo errado e Deus está pesando a mão em cima de mim. Não, o Senhor Ele não quer pesar a mão em cima de você. Ele não quer fazer com que você viva uma vida desgraçada. O Senhor tem uma vida de excelência para você. Mas se você andar segundo a carne, segundo os padrões desse mundo, você vai viver uma vida desgraçada. E o Senhor não quer isso para você. Então o Senhor nos convida a andarmos nas boas obras, entendendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando nós entendemos isso, que as nossas ações não são para recebermos salvação, mas as nossas ações, elas são para que nós possamos viver o propósito de Deus, a vontade de Deus, da melhor forma. Nós vamos viver da forma que o Senhor quer, nós vamos viver e ter o melhor de Deus na nossa vida. Então, irmão, escute isso, preste atenção. Pastor, por que eu preciso então fazer as coisas certas? Porque se você não viver a vida que Deus tem para você, você vai viver essa vida, como eu falei antes, abaixo dos padrões de Deus. Então a pessoa é uma pessoa que vive mentindo. Essa pessoa vive mentindo, ela é salva pelo Senhor? Sim, ela tem o Espírito Santo dentro dela. E toda vez, como pastor que eu sei que o Espírito Santo está em mim, toda vez que essa pessoa contar uma mentira, dentro dela o Espírito Santo vai colocar na cabeça dela, você mentiu. Essa é a certeza que o Espírito Santo está dentro de você. Todas as vezes que a pessoa for tirar algo de alguém, o Espírito Santo vai falar na mente dela, isso é errado. Todas as vezes que a pessoa for praticar algo errado, o Espírito Santo vai falar na mente dela. Mas pastor, se mesmo assim a pessoa praticar, Deus retira a salvação dela? Não, mas ela vai viver uma vida desgraçada, porque quem está mentindo, uma hora ela vai cair nas suas mentiras e vai viver aquilo que Deus não quer para ela.
Uma pessoa que tira algo de alguém, ela vai se relacionar com pessoas que fazem a mesma coisa. Porque na verdade, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, que era para cada espécie se multiplicar segundo a sua espécie. Ou seja, se uma pessoa vive uma vida de mentira, ela vai se relacionar com mentirosos. E um dia alguém vai enganar ela. Se ela é uma pessoa que tira algo de alguém, ela vai se cercar de pessoas que tiram também. E um dia alguém vai tirar dela. Por isso é muito importante, irmãos, nós deixarmos o Senhor transformar nós de dentro para fora, para que nós possamos andar com pessoas segundo a nossa espécie. Pessoas segundo aquilo que nós acreditamos no Senhor. Então, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ela diz, é o Senhor pesando a mão. E não é. Aquilo que nós estamos passando muitas vezes é a consequência de não ouvirmos ao Senhor. E por não ouvirmos o Senhor, queremos ouvir a nossa mente e a nossa carne, nós vamos fazer algo errado que vai nos levar a ter uma consequência que nós não gostaríamos de ter. É como uma mulher que ela tem uma relação, a menina tem uma relação antes do casamento, e por eles terem a relação, automaticamente um filho vai nascer dali. E isso nós podemos chamar de consequência. Falar assim, o filho é a consequência do pecado. Não, o filho foi fruto de um relacionamento dos dois terem relação, nasceu o filho. O filho não é a consequência, não é a maldição, quer dizer, o filho é a consequência, não é a maldição de Deus. Deus não falou assim, vai engravidar agora para que ande com essa maldição. Quantos anos tem a maldição? 10 anos. Não é a maldição, irmão, é a consequência. É a consequência dos nossos erros. Então nós não podemos falar que Deus pesou a mão. Deus pesou a mão, Deus fez engravidar para pesar a mão. Aí você olha para o teu filho e fala assim, esse aqui é Deus que pesou a mão. Não é, essa é a consequência. E Deus muitas vezes não quer que nós venhamos ter as consequências. Por isso que o Senhor nos fala, vocês são salvos pela graça, mas as obras de vocês agora vocês precisam caminhar nas boas obras, porque se vocês caminharem nas boas obras, Deus tem uma vida de excelência para vocês. Vocês vão prosperar nessa terra, vocês vão viver o melhor dessa terra, vocês vão comer. Se vocês entenderem que vocês são a imagem de Cristo e vocês deixarem o Senhor aperfeiçoar vocês e andarem nas boas obras. Abra a tua Bíblia em Romanos 6:23. Eu quero apurar aqui, porque vou deixar para os outros cultos restantes sobre salvação. Irmão, se você ouviu sobre salvação, não conseguiu entender hoje, venha no próximo culto que a tua mente vai ser aberta para você entender. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Irmão, está ali, porque o salário do pecado é a morte. Aí a pessoa fala, o salário do pecado é a morte, pastor. Sim, Jesus morreu na cruz. Ele morreu, Ele pagou, Ele morreu. Mas o quê? Mas o dom o quê? É a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, está na cara, só a gente não vê. O Senhor diz que nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. E isso é um dom gratuito. Se o Senhor cobrar, já não é mais o quê? Gratuito. Agora a salvação passa a ser paga. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós fomos salvos pela graça. E salvos pela graça, agora nós vamos andar nessas boas obras. Irmãos, tem pessoas que acreditam que a salvação é para pessoas que fazem as coisas certas, as coisas perfeitas. Olha Romanos 5:10, coloca para nós. Tem pessoas que acreditam nisso e elas dizem, não, só as pessoas que fazem as coisas certas serão salvas. Olha como o Senhor nos encontrou. Romanos 5:10. Se a salvação é somente para pessoas boas, como que nós explicamos isso?
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Olha que interessante. Porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus, nós fomos o quê? Reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais. Tendo sido já reconciliados, seremos o quê? Pelo quê? Pela vida do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos caminhando um caminho para o inferno, de perdição. Mas o Senhor, por amor a nós, Ele entregou seu Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados. Irmão, eu acreditava uma vez que se eu pecasse e não desse tempo de me arrepender, eu ia para o inferno. Irmão, pensa na desgraça de vida que eu vivia e pensa numa vida de fazer coisa errada. Porque quanto mais eu pensava em não fazer, mais eu fazia, porque a todo momento eu estava pensando no pecado. Porque toda vez que você pensa assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro, você está fazendo a tua carne reviver e relembrar. Agora, quando você enche a tua mente com as coisas de Cristo, não tem espaço para o pecado, irmão. Quer ver uma coisa? Quando você fala, eu vou dormir hoje, tem uma coisa, tipo, tu está pensando em algo, você fala, antes de deitar, eu vou deitar na cama, e eu não vou pensar mais nisso, eu vou dormir a noite inteira. Você deita na cama, o que você pensa? Só naquilo que você falou que você não ia pensar. Não é verdade? Então, quando nós estamos preocupados com isso, a gente não tem certeza da nossa salvação, é como uma loteria, hora você está salvo, hora você não está salvo. Aí você nunca sabe quando você está salvo, você nem sabe se você fez o suficiente. Você fala, quer saber de uma coisa? Não tem como ser salvo, é muito difícil. Irmão, deixa eu falar para você, é impossível para qualquer homem ser salvo, porque o Senhor tem altos padrões, os padrões de Deus são elevadíssimos. Mas olha, são muito elevados. Deus não aceita qualquer um. Ele não aceita qualquer um. Aí a pessoa pensa, já que eu não posso fazer as coisas, não consigo mesmo, então vai o boi com a corda. E aí a pessoa vai viver a vida desgraçada. E aí o Espírito Santo fica lá dizendo para ela, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu quero para você. O Espírito Santo fica convencendo a pessoa. Eu vi um testemunho do pastor contando, que diz que a irmã estava dentro da igreja há anos pedindo para, acho que foi até ontem, o pastor Eduardo Reis falando, a irmã estava há anos dentro da igreja, querendo receber o batismo com o Espírito Santo. E aí do outro lado da rua tinha um bar, os caras estavam bebendo, saíram do bar e vieram entrar dentro da igreja. 5 minutos de palavra que eles ouviram, foram batizados no Espírito Santo. E a irmã não foi, e a irmã ficou indignada. E quando o pastor contando aquilo, eu fiquei imaginando, não sei se era isso, mas talvez eles podiam ser até pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus, mas estavam fora, e quando voltaram e vieram, eles ouviram falar de Deus, o Espírito Santo moveu eles lá dentro do bar, eles ouvindo, e o Espírito Santo falando, não é essa vida que eu tenho para você, não é isso que eu quero para você, e eles vieram entendendo que eles, olha, é a graça de Deus, é favor de Deus sobre a minha vida, e quando eles chegaram ali, eles ouviram e receberam. Tem muitas pessoas dentro da igreja achando que Deus tem que abençoar elas, porque elas são muito boas, e elas não são abençoadas. Aí chega o irmão na igreja que fala assim, Senhor, é só pela sua graça mesmo, porque eu não merecia ser salvo, mas o seu amor me alcançou, e Deus começa a abençoar aquela pessoa, porque ela entendeu que é pela graça de Deus. Mas deixa eu voltar aqui, os padrões de Deus são elevadíssimos, Deus não aceita nada mais do que perfeito, Deus só salva pessoas perfeitas. Daí você fala, agora lascou tudo, pastor André falar que Deus só salva pessoa perfeita, eu não sou perfeito. Por isso que Jesus veio e se entregou na cruz, Ele era perfeito, Ele cumpriu todas as exigências de Deus, Ele cumpriu os altos padrões de Deus, e porque nós estamos em Cristo Jesus, nós somos aceitos. Então como que nós somos aceitos por Deus? Como que nós somos salvos? Se nós formos perfeitos. E como que nós nos tornamos perfeitos? Em Cristo Jesus. Ao estarmos em Cristo Jesus, Deus não enxerga mais nós, mas vê Cristo em nós. Então Deus não salva qualquer um, Ele só salva a gente perfeita. Mas Jesus, Ele proveu Jesus para aperfeiçoar aqueles que não podiam receber a salvação. Deixa eu apurar aqui, porque para o próximo culto, irmão, se você já achou chocante isso que eu falei hoje, pode vir para outro culto, que você vai ver. Aí você
lhe dá o que falar. Romanos 8:32. Eu já vou encerrar. Romanos 8:32. Irmão, sabe o que eu quero pedir para você fazer? Chega em casa e compartilha a live da igreja, escreve assim, ó: eu tenho certeza da minha salvação e salvação não se perde. Vai, irmão, só para ver a treta que vai dar. Só para ver a bagunça. Não é vocês, vai ser eu mesmo. Vai lá, faz isso. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo poupou, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha que interessante isso. Aí alguns irmãos dizem assim: pastor, tudo bem, Jesus me salvou pela graça, mas se eu rejeito o presente de Deus, o Senhor vai me mandar para o inferno, o Senhor não vai me abençoar. Mas olha o que ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas que nós precisamos? Ou seja, tem pessoas que vêm para a igreja e falam assim: será que Deus pode me abençoar com um emprego? Será que Deus pode me dar um carro? Daí a pessoa mesmo responde. Ela fala assim: não, mas Deus não pode me dar um carro. Nem vou orar pedindo para Deus me dar um carro, porque eu tenho sido um filho mau, um filho desobediente. Como que Deus vai me dar um carro, né? Como que Deus vai me dar alguma coisa? Olha o que eu estou vivendo. Olha o que ele diz ali, ó: o Senhor não poupou e entregou por todos nós, como que Ele não vai dar também todas as outras coisas? Deus, Ele é um Deus doador. Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer por nós. Ele entregou Jesus, Ele deu o melhor. O que é um carro? O que é uma casa? O que são coisas? O que são coisas tão pequenas perto daquilo que o Senhor entregou? Aí outra pessoa diz assim para mim: pastor, mas o Senhor Deus deu a salvação, mas Ele tira por causa do pecado. Se o Senhor deu quando nós estávamos mortos na ofensa, irmão, quando você veio para Jesus, se você começar a lembrar, você era bem pior do que você é hoje. E Deus não rejeitou você. Você acha que Deus vai rejeitar você por causa das falhas que você tem hoje? Não, se Ele aperfeiçoou você até hoje, Ele vai continuar fazendo isso. Mas você precisa entender que você não precisa mudar para ser salvo. Você precisa mudar, porque isso faz bem para você. A mensagem que eu quero dizer para você nessa noite é que a mensagem da graça não faz as pessoas ir para o pecado. Aliás, a graça é a única coisa que pode tirar as pessoas do pecado. Mas aí você conhece pessoas que ouviram a mensagem da graça e falaram: então quer dizer que não perde a salvação? Então vamos fazer bagunça, vamos viver a vida do jeito que nós quiser. Tem pessoas assim, mas na verdade elas já eram, elas só estavam escondidas. O Senhor trouxe para a luz. Mas quando elas vão fazer algo errado, a certeza da presença do Espírito Santo dentro delas você não devia estar fazendo isso aqui. Esse não é um lugar para você. O Espírito Santo vai falando. Agora, tem pessoas que entristecem o Espírito Santo e que deixam o Espírito Santo apagar. O que é isso? A pessoa ouve o Espírito Santo falando, mas ela fala assim: eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu vou viver a vida que eu quero. E o Espírito Santo vai ficando em silêncio. Ele vai se apagando. Mas Ele não deixa de ficar ali. Ele está ali. A qualquer momento o vento do Senhor vem e traz um sopro, e a chama vai voltar, e essa pessoa vai dizer: eu preciso voltar para Deus, eu preciso fazer aquilo que Deus quer. De fato, a salvação pela graça, a graça de Deus é a única que pode transformar uma pessoa. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor e entendemos que é pela graça, nós somos transformados. Pediram para um pastor, para nós terminar, pastor Chet, ele tem uma Bíblia também, talvez alguns irmãos acho que tem aqui. Pediram para ele: é possível perder a salvação? Ele respondeu: bom, isso depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, então é impossível, pois Ele assegurou: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. João 10:28. Aí ele continua: agora se foi o outro que te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Quem te salvou? Então é impossível ser arrebatado das suas mãos. Você tem certeza da sua salvação?
Você tem certeza da tua salvação? Pastor, não tenho certeza da minha salvação. Eu não tinha, pastor, até hoje, ou não entreguei a minha vida para Jesus. Irmão, eu quero que você escute isso. O pessoal do louvor já vai vir aqui. Salvação não tem nada a ver com religião. Salvação não tem nada a ver com religião. Salvação é entregar a sua vida para Jesus. Escute isso, irmãos. Escute isso. Nós estávamos conversando com a Bruna e o Samir só até as 4 horas da manhã, essa noite, né? Isso é hora de sair da casa do pastor. Amém? Mas nós estávamos falando sobre salvação. E, irmão, você que quiser ir lá em casa, é só ir, né? Se você quiser ficar até as 4 horas da manhã, nós aguentamos. Amém? E eles encheram de perguntas, sabe? Falando, pedindo, e foi muito bom aquele momento, né? E agora, eu fiz uma brincadeira e eu esqueci do que eu estava falando. Oh, glória a Deus. O que eu ia falar para vocês? Quem que lembra? Vocês estão pior que eu, né? Hã? Fala aí. Da certeza de salvação? Eu não lembro agora. Você não lembra? Não era sobre isso. Não era sobre isso. Mas amém. Vai ficar para a próxima. Ah, lembrei. Vocês não me ajudaram. Irmão, você que está aqui nessa noite, você não entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou falando para você mudar de religião. Escute isso. Você que está assistindo também em casa, não estou falando para você mudar de religião. Na verdade, a religião também é uma coisa que os homens montam para governar sobre as pessoas. E as pessoas são livres. Irmão, aqui nessa casa, nós queremos ministrar o teu coração, nós queremos preparar pessoas que sejam livres. A Bruna estava falando agora, lembrei, a Bruna estava falando que um dia eu falei assim, você não precisa somente da oração do pastor, você pode orar, levantar as suas mãos porque você é sacerdote. E algumas pessoas ficam assustadas com isso, falam assim, pastor, mas você está dizendo que a pessoa não precisa de você para erguer as mãos na casa dela e abençoar? Sim, eu estou dizendo porque você precisa de Cristo Jesus. Sabe aonde que fazem as pessoas depender dos sacerdotes, do homem que está ali na frente? O sistema religioso, porque eles não querem que as pessoas sejam livres e governem. Irmão, você é livre, a palavra do Senhor diz que você é livre e que ninguém traga um jugo de servidão ou de escravidão sobre a vida de vocês. Vocês são livres para governar. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele disse assim, governem, não é para governar? Agora muitos líderes religiosos querem governar sobre as pessoas. E o Senhor deu o poder de governo para você. Você foi chamado para governar. Mas se você não governar, outros vão governar você. E aí, outros vão chegar e dizer o que você tem que fazer. Irmãos, houve um tempo onde a pessoa ia casar e pedia, pastor, será que eu caso com a fulana? Não, não caso com a fulana. O que o pastor tem que governar a tua vida? Quem governa a tua vida é os céus. Você tem que pedir para Deus. É o Senhor que tem a resposta certa para você. Pastor, mas é loucura isso que você está falando, está ensinando as pessoas a não depender de você. Sim, vocês precisam depender de Deus, vocês precisam depender única e exclusivamente de Deus. Aqui não é um lugar onde nós vamos alienar as pessoas a uma religião. A religião, ela faz as pessoas serem cegas e virarem burras. A religião faz um homem achar que se ele explodir um monte de pessoas, ele vai ganhar um harém lá no céu e vai ter uma vida muito boa. Olha que terrível que é a religião. Então, irmãos, nós não estamos falando sobre uma religião, nós estamos falando sobre você aceitar Jesus como teu Salvador. Porque Jesus é maior do que toda e qualquer religião. Porque antes de existir religião, Jesus veio, não tinha religião, tinha a do povo lá de Israel, mas as religiões nossas aqui do Brasil e as outras vieram após Jesus, e Jesus é maior do que qualquer religião. Então não deixe as pessoas te colocar numa religião. Ah, eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Não, você é de Cristo. Jesus era o quê? Ele era judeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim, e Jesus falou para você, se converta e seja um judeu. Falou isso. Por que as pessoas querem colocar você dentro de uma religião? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Se você não entregou a sua vida para Jesus,
Se você era apenas de uma religião, eu queria convidar você a ficar de pé. Você entregasse a tua vida para Jesus. Você falasse: Senhor, eu quero depender dessa graça que o pastor pregou aí na frente. Eu quero ser salvo. Irmão, quando eu falo, só essa eu termino. Vocês podem ir já fazendo um sonzinho aí. Quando eu falo, irmão, que a salvação, ela é por aquilo que você faz. É como se Deus fosse o bombeiro que está perto de uma piscina. Escute isso. Bombeiro que está perto de uma piscina. E ele vê uma pessoa se afogando. E o bombeiro, ao invés de... Escute isso. O bombeiro, ao invés de pular na água e salvar a pessoa, uma pessoa que está se afogando, ela não precisa de 5 passos como nadar melhor. Ela não precisa aprender como que ela faz para ser salva. Ela precisa só estar em perigo. O bombeiro vê a pessoa se afogando, ele pode fazer 2 coisas: comprar vários livros assim pequenos, ensinando uma pessoa a nadar. E toda vez que ele vê alguém se afogando, ele pega e faz assim: ó, tá aí, como que faz para nadar? Aprenda. A pessoa pega lá um negócio e bate um braço, agora o outro, agora segura a respiração. E a pessoa tentando se salvar. E o bombeiro: é isso aí, continue, uma hora você vai ser salvo, tenta aí. E a pessoa morreu. Os passos para aprender a nadar eu joguei dentro da água. A culpa é tua. Uma pessoa, irmão, que está morrendo, ela precisa ser salva. E nós estávamos assim, se afogando. E assim como um bombeiro vê uma pessoa se afogando, ele não deixa a pessoa se afogar. Ele pula na água e tira a pessoa de dentro da água. E fala assim: você vai aprender a nadar? Então vai voltar para dentro da água, vai morrer. Fez curso para aprender a nadar? Não fiz, vai morrer de volta dentro da água. Não faz isso. O bombeiro salva a pessoa e diz assim: eu salvei você. E a pessoa fala: muito obrigado por ter me salvado. Você me salvou e muito obrigado por ter me salvado. O bombeiro tira a pessoa dentro da água. E se Deus te salvou, é porque Ele viu que você não conseguia sair de dentro da água, você ia morrer. Ele disse: se eu não fizer nada por ele, ele vai morrer. Eu vou tirar ele, eu vou dar meu filho para morrer numa cruz por ele. E eu vou salvar ele. Se você foi salvo, você foi salvo para sempre. E agora o Senhor está dizendo: não é sobre o Evangelho, não é sobre aprender coisas de fazer e não fazer para ir para o céu ou para o inferno. Não. É sobre o Senhor imprimir em nós quem o Senhor é. E dizer assim: você não precisa viver uma vida de desgraça. Você não precisa viver uma vida de derrota. Irmão, hoje está sendo pregado, porque foi pregado o Evangelho da prosperidade errado. Agora o pessoal está pregando o Evangelho da pobreza. Não, porque o Senhor já me salvou. Imagina o Senhor me deixar rico. Irmão, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora, porque se o Senhor me deu o seu filho, irmão, você acha que dinheiro, carro, casa é maior do que Jesus? Isso é lixo. Se Deus me deu o seu filho, Ele pode me dar outras coisas também. Isso não é nada. Se o Senhor me deu o seu filho, Ele pode me dar cura, porque Ele diz que Jesus levou as nossas enfermidades para que nós tivéssemos cura. Então, irmão, de uma vez por todas, entenda que você foi salvo. Você é salvo pela graça. Agora você precisa caminhar nas boas obras. E nesse caminho, o Senhor tem prosperidade sobre a sua vida, sim. O Senhor tem o melhor dessa terra para a sua casa. O Senhor tem céus abertos sobre a sua vida. O Senhor quer te curar, sim. Irmão, não aceite a mentira do diabo que viver uma vida quebrado é ser de fato alguém espiritual. Não. Se o Senhor deu para mim e para você o seu filho, Ele tem muito mais para entregar. Eu queria que você entendesse isso nessa noite e você falasse: Senhor, hoje a minha mente está sendo mudada. Eu não vou, Senhor, não vou viver a vida que eu vivia antes com medo, porque eu não sabia se o Senhor já tinha me salvado, ou se eu seria ou não seria. Eu sou salvo, e se eu sou filho de Deus, eu posso reinar. Irmão, só quem tem certeza que é filho de Deus pode estar assentado dizendo: os meus inimigos serão colocados
debaixo dos meus pés. Só quem é filho de Deus pode reinar. Talvez o pecado reinava na tua vida até hoje, porque você tinha um medo de ir para o inferno. Hoje o Senhor diz assim: não, 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 eu não faço como o mundo faz, uma barganha. Você é meu filho e você precisa entender que se você é meu filho, você vai governar comigo nessa nação. E quando vir o reino de Deus, irmãos, eu acredito que o Senhor está levantando nesse local uma igreja livre, com a sua mente livre, liberta, filhos prontos para reinar. E nós vamos reinar nessa cidade. Nós vamos reinar. As pessoas vão ver você prosperando. As pessoas vão ver você na sua casa, vivendo o melhor de Deus. Elas vão dizer: cara, como que faz para ter um casamento assim? Como que faz para viver a vida que vocês vivem? Você vai dizer assim: olha, tenha certeza da tua salvação, que você vai reinar. Tenha certeza que você é filho de Deus e você vai desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem. O Senhor é um Deus riquíssimo e Ele quer isso para mim e para você. E eu queria que nessa noite você falasse: Senhor, hoje eu vou tomar posição como filho e eu vou viver as boas obras. Irmão, se a mentira vivia na sua vida, nessa noite é uma noite que você diz assim: Senhor, o Senhor não tem o caráter de uma pessoa mentirosa e eu não sou mentiroso. O Senhor não tira nada de ninguém, o Senhor dá. O Senhor me dá esse coração. A palavra do Senhor diz: aquele que roubava, agora trabalhe e abençoe outros. Então o Senhor está dizendo para você: se você tirou, essa não é a imagem de Deus, então agora trabalhe para abençoar outras pessoas. Mas não para receber algo de Deus, porque você já foi salvo e você é filho de Deus. Agora você é parecido com o teu Pai. Assim como Deus é, você é. Eu queria que nessa noite você falasse: o pecado não vai ter domínio mais sobre a minha vida, porque eu sou filho de Deus. Eu vou reinar. Se o meu Pai reina, eu também vou reinar. O pecado não vai ter domínio. Eu estou assentado e todos os inimigos, o inimigo da depressão, do medo, da falta de recursos financeiros, vão ser colocados por debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés. Não tira esse tempo com Deus. Comece a falar com Deus aquilo que você vai reinar a partir de hoje. Fala: Senhor, obrigado por mim fazer com que minha mente seja livre de toda religiosidade. Fala: Senhor, não deixa mais ninguém me escravizar, Pai. Nenhuma religião me escravizar mais. Porque eu sou teu filho, Senhor. Enquanto eles vão cantando, você vai hoje, nessa noite, ver que a sua vida vai ser mudada. Muita coisa vai ser destravada na sua vida. Você crê nisso? Então comece a falar com Deus nesse momento. Deixa o Senhor falar enquanto eles vão cantando. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Essa é uma noite onde o Senhor vai mudar muitas coisas em você.